salve, torcida banguense! Estamos de volta com os nossos programas de entrevista apresentando os atletas do Bangu. Hoje nós estamos aqui na padaria Lafayette Stockler, que é um dos grandes parceiros do Bangu Fute-Mesa. Inclusive ajudou bastante a gente na minha viagem para a Argentina no Sul-Americano. Quem assistiu o programa de 2 semanas atrás, quando nós apresentamos a equipe desse ano, vai lembrar que eu comentei, depois de apresentar os 10 nomes, que ainda poderiam vir algumas contratações que a gente estava negociando, mas não estavam fechadas naquele momento. E uma delas veio. Então eu estou aqui com o prazer de apresentar a vocês o Felipe Maciel, mais novo reforço do Bangu. Vem a princípio para jogar Sector Ball, disco, mas que está interessado em todas as modalidades. Verdade. Então o Maciel, a gente não falou o nome dele no programa da apresentação da equipe, não estava fechado, mas ele vai ganhar um programa só dele. Maciel, se apresenta aí pra galera. Oi, gente, então, eu sou Felipe Maciel, me conhecem mais como Maciel, evidente. Tenho 34 anos, pelo menos até julho, e eu tenho, nesse último ano, eu tenho me especializado no Sector Ball. Mas eu venho de um background do disco, em especial no cavado. Justamente pela afinidade entre as duas regras, eu escolhi optar pelo Sector Ball, até mesmo em virtude do tempo menor de partida e de uma dinâmica mais, como eu posso dizer, uma dinâmica mais semelhante ativa do Sector Ball em relação ao cavado. Ao cavado, o cavado ele tem essa questão de você, às vezes, ter um resultado que interessa, você conseguir travar efetivamente o jogo e impedir que ele seja jogado. Enquanto no Sector Ball, as próprias regras elas são feitas de modo a você poder sempre ter jeito de quebrar uma defesa, você poder criar uma oportunidade, como por exemplo a regra do próprio Sector, que dá o nome à modalidade, ou até mesmo escanteio, que você pode também tentar um chute, pode tentar um chute a gol, pode tentar um passe, pode tentar alguma coisa. Então assim, é um jogo que não é bom para quem gosta de ser retranqueiro. Beleza, mas a entrevista de hoje é para falar sobre você. Depois a gente fala do Sector Ball, que já teve vários programas. É empolgação. Eu entendo, e por falar dessa empolgação, a gente vê que você é um empolgado com o esporte. Então, conta pra gente. A gente sabe, quem acompanha a gente sabe que quando a gente entrevista atletas do Bangu, a gente faz sempre as mesmas 3 perguntas, que é para dar uma noção de como é o Bangu internamente, como nós somos, como o nosso grupo funciona. Então, vamos começar com a pergunta de sempre. Por que futebol de mesa, cara? O que te levou a jogar futebol de mesa? Bom, eu sou um cara muito analógico no que eu faço. Eu até gosto de um computador, gosto de um celular, alguma coisa assim, mas existe pra mim, um elan todo especial quando você tem um jogo que você tem que estar fisicamente presente no lugar, você tem que estar fisicamente presente com o seu adversário, olhar no olho dele, conviver com o mesmo, aceitar o resultado sendo vitória ou derrota, e você depois confraternizar com aquela pessoa com quem você jogou. Ou seja, tem o aspecto humano do jogo. Sim. Que é uma coisa que você não tem, por exemplo, nos jogos de videogame modernos. Muita gente diz, não, porque o videogame é um esporte. Como assim, se é uma coisa que é uma coisa proprietária de uma companhia, que pode mudar as regras, pode mudar o jogo, pode mudar tudo, e ao mesmo tempo você não tem essa interação entre as pessoas. Você pode estar aqui jogando, sei lá, um Overwatch da vida, contra um cara que está, sei lá, na Tailândia e você nunca viu ele na vida e você provavelmente nunca vai jogar de novo com ele na vida. O futebol de mesa, não te cortando, eu também acho isso. O futebol de mesa é um esporte, assim, sui generis, que trabalha muito essa questão justamente da amizade. A pessoa do outro lado da mesa jogando com você, ela é seu oponente, mas não é seu inimigo. Perfeito. Não é seu adversário. E você, eu não sei, eu não vejo outros esportes acontecendo. No futebol de mesa isso acontece. Às vezes você perde um jogo, é eliminado e você fica feliz porque quem te ganhou foi um amigo teu e você fica feliz porque aquele amigo ganhou e vai avançar no campeonato. Sim. Entendeu? Foi o que aconteceu quando do Campeonato Brasileiro que eu disputei
esse último agora em 2019, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Weber, que eventualmente seria campeão, e agora também está na equipe do Bangu, né? Sim, é verdade. Transferiu-se. Eu perdi o brasileiro ano passado de Sector Ball, eu e Weber fizemos a final, ele me ganhou no shootout. Sim. E em momento algum eu fiquei triste, porque primeiro eu fiquei triste pela minha campanha de ter chegado à final. E segundo, que quem ganhou foi o Weber, um grande amigo meu, que como você disse, hoje está com a gente no Bangu. Não tem como ficar chateado, não tem como ficar chateado com o Weber. Não, ou o Weber, ou qualquer outro amigo seu. Legal. Você vê um amigo seu sendo campeão brasileiro, mesmo que aquela conquista tenha sido em cima de você, você fica feliz, o teu amigo foi campeão brasileiro. Sim. Entendeu? A sua campanha foi boa e também tem um pouco de você naquela vitória. Fui invicto, fui vice-invicto, perdi nos pênaltis. Mas enfim. E por falar o Weber no Bangu, sim, você também está vindo para o Bangu agora. Isso. Então o que é que te levou a escolher o Bangu? Bom, primeiro a história. A equipe do Bangu é mais antiga a equipe. Como eu posso explicar? É uma equipe originária da Aprofume, né? Eu estava justamente antes da gravação, eu tinha lembrado esse detalhe. Sim. Né? Ou seja, é uma equipe que tem história em várias regras do futebol de botão no estado do Rio de Janeiro, tem conquistas, tem nome e que também é presente em várias regras e é um lugar onde eu posso de repente me aprimorar, fazer novos amigos e me tornar um botonista melhor, não só na questão técnica, mas também na questão de ter mais paciência, ter mais calma, que é uma coisa pela qual eu peco, eu sei, eu reconheço isso. Então, assim, é um lugar, acredito eu, que o Bangu é onde eu preciso estar para poder evoluir. Que bom. E é sempre bom evoluir com pessoas que também estão interessadas em você, na sua evolução. Sim, isso é uma característica nossa no Bangu. Por exemplo, nossos treinos não é simplesmente bota o time na mesa, joga eu e você. A gente treina mesmo, como se fosse um coletivo de futebol. Por exemplo, tentou uma jogada, não deu certo, a gente volta, Marcel. Não, errou de novo, volta, Marcel, até acertar. Pouco estamos importando o placar, coisa e tal, a gente prepara. A ideia é que toda a equipe consiga evoluir junta. Quisera eu que o clube fosse assim. Na maior quantidade de regras possível. Você falou das regras, isso é uma verdade. Com exceção das 3 fundadoras da Confederação Brasileira, o 3 toques, o 12 toques, o disco, todas as modalidades que vieram depois, ou o Bangu ou a Aprofume, foram absolutamente imprescindíveis para a estruturação dessas regras. Isso é um prazer muito grande que a gente tem. É um clube que abre o caminho, de repente, para os outros, né? É um clube que é pioneiro, inclusive, no Sector Ball, todas elas. Chapa, o Rio de Janeiro tem 8 modalidades. Pastilha. Sim, o Rio de Janeiro tem 8 modalidades oficiais, as 7 da Confederação Brasileira, mais a pastilha. Sim. Ou seja, então são 8 modalidades. 3 são fundadoras. Quando o Bangu ou a Aprofume foi fundado, já existiam essas 3. Todas as 5 que vieram depois só existe, talvez seja um exagero, nem tanto. Pode parecer, não é um exagero, pode parecer arrogante ou prepotente falar isso. Não que seja um exagero, mas essas modalidades só existem graças à colaboração ou da Aprofume ou do Bangu. Isso é uma verdade. E por falar nisso tudo, o que você acha que diferencia o Bangu dos outros grupos? Você está chegando agora, o que você espera encontrar de diferente no Bangu? O que eu espero é simples. Quando da minha transferência, quando nós conversamos, você falou desse caráter mais generalista do Bangu, de justamente trilhar caminho em mais de uma regra, em múltiplas regras, Sim. onde puder estar, o Bangu está. E isso é ótimo para você formar, às vezes, botonistas mais completos. Às vezes uma pessoa que está numa regra que não é exatamente para ela, como por exemplo, quando eu comecei a jogar, antes do disco eu jogava 12 toques, e não é para mim. Então assim, você forma botonistas mais completos, você tem uma proposta que é diferente do resto dos clubes, onde você simplesmente se especializa e fica bitolado naquela uma regra, enquanto o caráter mais generalista da proposta do Bangu justamente evita isso. Então é bom porque assim o futebol de mesa fica mais fresco na cabeça da pessoa. Dá mais oportunidades. Por exemplo, outros clubes disputam várias modalidades como o Bangu.
Mas em geral o que acontece? Eles têm equipes daquela modalidade. O Clube X tem uma equipe de 12 toques, uma equipe de disco, uma equipe de dadinho. Intercâmbio. E eles não têm um intercâmbio entre eles. O que a gente acha? Às vezes, você está na regra errada e não sabe, como você falou. Sim. E aí, se você não tem a oportunidade de experimentar outra, ou não se permite experimentar outra, você não descobre nunca que está na regra errada e que você poderia ser um grande jogador numa outra regra, e quando na verdade é um jogador mediano na outra. E no Bangu a gente tem muito isso, a gente disputa várias modalidades, mas todo mundo joga todas as modalidades. A gente treina uma vez por semana, no sábado, e o treino é em função do campeonato na federação seguinte. Então, se no outro sábado é Sector Ball, no sábado anterior nós vamos treinar Sector Ball. Se no outro sábado é chapas, no sábado que antecede nós vamos treinar chapas. Conforme a necessidade. Exatamente, e todo mundo treina junto. Não interessa, você está chegando agora, você joga disco e Sector Ball. Mas você vai jogar chapa querendo ou não, porque senão você não vai jogar, você vai ficar olhando a gente treinar, cara. Sim, entendeu? mas justamente a minha opção pelo Bangu foi justamente por causa disso. Sim. A ideia é conhecer novas coisas. É porque as pessoas têm que entender que o esporte se chama futebol de mesa. O esporte não se chama 12 toques, 3 toques, disco, dadinho, Sector Ball, subútil, chapas, pastilha. São vários sabores da mesma coisa. Exatamente, conforme o tênis. Eu uso sempre o tênis como analogia. O tênis tem saibro, tem grama, tem carpete, tem cimento, tem lisonda. São vários tipos de peso. E o jogador completo é o cara que é campeão em todos esses pesos. O Guga foi um grande jogador, um dos maiores ídolos na história do tênis. Mas ele estava muito confinado ao jogo no saibro. Ele ganhou 22 títulos na carreira, 20 no saibro. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eu me arrisco a dizer que ele era o melhor jogador da história no saibro. Possivelmente sim, eu concordo com você. Possivelmente sim. Mas não dá, por exemplo, é exatamente isso. A gente pode falar que ele é o melhor jogador da história no saibro, mas a gente não pode falar que ele é o melhor jogador da história do tênis. É que nem o piloto de automobilismo que é bom na chuva. Sim, o Prost começava a chover, ele parava. Eu vi o Prost fazer isso várias vezes. Começou a chover, ele encostava o carro, descia do carro. Mas também o que aquele coitado ia fazer? Ele ia tomar um pau do Senna? Pois é. Agora o Senna, o Barrichello, o Felipe Massa, eles ficavam rezando para chover, que os caras pilotavam pra caramba na chuva. Pois é. Entendeu? Mas é mais ou menos por aí. Marcel, cara, então pessoal, vocês conheceram um pouquinho do Marcel, nosso mais novo reforço do Bangu. Vamos estrear daqui a 2 semanas. Tu vai jogar o torneio início de cavado? Provavelmente. Então nós vamos estrear no cavado. A nova equipe de disco do Bangu, vai eu, vai Rafa, vai Weber, vai Maciel. E depois parada de férias, de carnaval, e depois a gente engrena na temporada. E aí sim, treino todo sábado, e vai ser um grande prazer ter você com a gente. Foi um grande prazer a sua vinda. Já é um grande prazer estar aqui. Estamos muito felizes com a tua vinda. E vai ser um prazer maior ainda ter você ao longo da temporada e começando a descobrir esse montão de regras. Pois é, acho que você vai gostar. Eu particularmente tenho muito interesse em saber como funciona o chapas e o 3 toques. O 3 toques eu experimentei um pouquinho no ano passado, eu achei fascinante a dinâmica do jogo, achei interessante. É bem parecido com o Sector Ball, só que o que é o Sector no Sector Ball é o passe no 3 toques. Basicamente é a mesma dinâmica. Sim. Eu sempre digo que o Sector Ball, ele guarda elementos do disco e do 3 toques. Por isso, quem joga uma dessas duas modalidades sempre se adapta muito bem ao Sector. Gente, como sempre, gostou? Clica no joinha, dá uma força pra gente, se inscreve no canal e daqui a 15 dias estamos estreando no disco. Abração, galera, saudações alvirrubras. Enchendo seus fãs de alegria, de lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia, em Bangu seu clube vencia, acerta um feriado, comércio fechado, a torcida reunida até parece adulto.